Tudo bem com vocês? Hoje é o nosso primeiro podcast e nós trouxemos uma convidada muito especial, que é a doutora Júlia, especialista na área do trabalho, e trouxemos 3 temas muito importantes, que seria rescisão indireta, direito das gestantes e também acordo extrajudicial. Então vou apresentar essa doutora Júlia. Prazer, boa tarde. Bom dia, meninas, tudo bem? E essa é a doutora Stephanie, nossa dia. advogada aqui do escritório também. Doutora Júlia, então vamos começar esse assunto, né, pra gente trazer a parte mais importante de todos, assim, de todos os temas hoje que a gente trouxe, que é a rescisão indireta, que muita gente tem dúvida se realmente pode demitir o patrão. Então, se você puder discorrer um pouco sobre esse tema. Claro. Vamos lá, o Instituto da Rescisão Indireta nada mais é do que a aplicação de uma justa causa no seu próprio patrão, né, de forma inversa. Hoje, o que acontece? Todo mundo tem entrado de qualquer forma, de qualquer jeito, com a rescisão indireta, o que não é ideal, tá? Porque tem os seus riscos. O processo de rescisão indireta, ela deve ser entrado com cautela. O advogado, ele precisa analisar a situação, o contrato, se há irregularidade, se há descumprimento contratual, se há hipóteses, se estão elencadas as hipóteses previstas no 483 da CLT, para poder ingressar com a rescisão indireta. Porque se você entra com um processo de rescisão indireta e o juiz não conhece, ali o juiz vai decretar, vai reconhecer como pedido de demissão. Aí você ferrou com o seu cliente, né? Porque aí seu cliente vai sair sem as guias rescisórias, sem um aviso prévio, né? Então, assim, toda vez que um cliente nos procura para entrar com uma rescisão indireta, o que a gente preza? Sempre ser honesto com o cliente e analisar mais a fundo o contrato e verificar se realmente é caso de rescisão indireta. Vou citar um exemplo aqui. São casos mais comuns na Justiça do Trabalho, o não recolhimento do FGTS, tá? Nós já temos aí fundamentos, nós temos teses de que o não recolhimento do FGTS é uma hipótese grave para que se entrar com uma rescisão indireta, e nós temos certeza que o juiz vai reconhecer a rescisão indireta. Agora, se você entrar com uma rescisão indireta alegando acúmulo de função, aí você pode ter risco aí de prejudicar o seu cliente, tá? Então, todas as vezes que a gente entra com uma rescisão indireta, a gente analisa o contrato, analisa as irregularidades e o percentual de dar errado também, tá? O Instituto da Rescisão Indireta, ele é bom para quem não quer pedir demissão, mas tem aí os seus riscos, tá? Quem pode entrar com uma rescisão indireta? O empregado que tem a certeza que seu empregador está descumprindo o contrato, né? Ou que está sendo humilhado, nas hipóteses do 483, que tem várias hipóteses lá. E é interessante que na rescisão indireta o empregado, ele pode ou não continuar trabalhando, tá bom? Só que a pessoa que continuar trabalhando, ela recebe mensalmente o seu salário. Agora, quem opta por não trabalhar não recebe nada. Esse é um ponto muito importante, né, doutora Júlia? Porque às vezes a pessoa acha que vai entrar com uma rescisão e no outro dia já tem uma resposta ali do judiciário. Não. Sim. Né? O processo de tramitação demora 3, 4 meses. Então, nesse tempo que ela deixou de trabalhar, ela vai ficar sem o salário. Sim. Então, é importante que ela tenha ciência disso e que o advogado instrua ela nesse sentido. Eu sempre oriento os meus clientes, pergunto se eles têm condições de se manter nesse período que o processo está tramitando, porque eles não vão receber se eles optarem por não trabalhar. Eles podem entrar com outra empresa, enfim, mas o ideal é que, a princípio, eles fiquem ali esperando a decisão judicial. E essa é uma dúvida muito comum, né, sobre a rescisão indireta. E qual seria um outro requisito além do FGTS, né? O não pagamento do FGTS, a gente já sabe que é um dos motivos, mas qual seria um outro requisito que você acha que Atrasos no pagamento do salário é um ponto muito importante, né? Às vezes o empregador fala, não, vou te pagar todo quinto dia útil do mês, e paga sempre no 10º dia útil do mês. Isso pode dar rescisão indireta. Não recolhimento, não, concessão das férias, é um direito legal, é um direito contratual também, há uma norma contratual. Esses são hipóteses que a gente mais vê no judiciário, tá? Certo. Mas existem outras hipóteses, mas que demandam mais de uma prova maior, né? Enfim, como o acúmulo, a gente pode pedir, mas a chance de dar errado são menores. Seria uma questão mais de complemento, né? Exatamente. Entrar com acúmulo, mas também com FGTS, ou um dano moral ali, né? Um assédio moral também. Exatamente. São coisas que demandam uma prova mais robusta, né? E você convencer ainda mais o julgador. Agora, o FGTS, prova documental, se não provar que recolheu na data certinha, né? No mês certo,
aí o juiz ele considera. E pegando um gancho, né, dessa parte da rescisão indireta, né, é importante também falarmos sobre o acordo extrajudicial, né? Sim. Então, muita gente não sabe que pode fazer um acordo extrajudicial, né? Acho que só existem as hipóteses de demissão ou de o próprio funcionário pedir, né, as contas. Mas o que você tem a falar sobre isso? Antes mesmo de você começar, eu ia até trazer um gancho também, que a gente teve um caso agora no escritório também, que a gente fez um acordo extrajudicial e antes, né, da audiência, a gente já sabe que em acordo extrajudicial, qualquer coisa você me corrige também. Em acordo extrajudicial, eles não são obrigados, o juiz não é obrigado a pedir que a empresa dê as guias do seguro-desemprego e do FGTS. Ou seja, isso tem que ser colocado dentro do acordo extrajudicial e feito antes da audiência. Porque se for feito na audiência, o juiz não é obrigado a obrigar a empresa a entregar. E a gente fez isso, né, nesse formato, a gente deu uma pesquisada e tudo mais, e viu que era nesse formato que funcionava. E a empresa queria colocar para entregar as guias, o seguro-desemprego, só no dia da audiência. E até mesmo ali no dia da audiência, o juiz falou assim, não, aqui não, a gente não é competente para isso. Aqui nós só estamos para resolver a questão do acordo. Se realmente não houve fraude, né, ou coação, e sobre as guias e o seguro-desemprego, a gente não vai questionar aqui nessa audiência. Tá correto? Tá correto, é isso mesmo. O acordo extrajudicial, você prevê todas as hipóteses, né? Coloca tudo em acordo, quando serão entregues as guias, né? Em que hipótese. Então, o juiz, nesse caso, agiu corretamente. Ali, perante o juiz, a gente discute a fraude num possível acordo, né? Tanto é que o juiz ele tem 15 dias para analisar se homologa ou não. Isso é importante que isso interrompe o prazo prescricional de uma ação, reclamação trabalhista. Então, o juiz, ele agiu corretamente, tá? Porque no acordo você já tem que prever todas as hipóteses. Quando vai ser o pagamento, quais verbas serão quitadas, o que será entregue, quando será dada a baixa na carteira. Então, o juiz agiu corretamente. Perfeito. E outro gancho também, que esse assunto está bem recente na minha cabeça, a cláusula falando que o funcionário não poderá entrar com outra ação, que aquele acordo ele é irrevogável. Esse juiz especificamente ele não aceitou, porque nesse acordo tinha, falando que o nosso cliente não poderia entrar com outro processo, pedindo acúmulo de função, insalubridade. E aí o juiz não aceitou. Qual que é a sua dica para também, tanto para a empresa quanto para o empregado nessa questão? Empresa, eu digo, qual que é a forma que a empresa pode se blindar para quando ela tem a necessidade que esse acordo ele seja feito com uma cláusula que seja revogável, né, que a pessoa não consiga entrar com outro processo, e uma dica para o empregado para que isso não prejudique ele lá na frente, caso ele queira entrar com o processo. Certo. Em acordo, nós entendemos que deve estar tudo discriminado, né? Você não pode colocar cláusula genérica falando que aquilo da quitação o proíbe de reclamar sobre todo e qualquer motivo do contrato de emprego. Então, é importante que no acordo extrajudicial você especifique o que está pondo fim ali, né? As verbas rescisórias, o contrato, porque às vezes o empregado ele sofreu um acidente de trabalho lá. Ele poderia medir a extensão desse acidente. Se não está em acordo extrajudicial, eu entendo que há possibilidade de ingressar com uma ação requerendo pedindo para que seja discutida a questão da extensão do acidente. Então, é importante que no acordo extrajudicial esteja tudo muito bem discriminado, tudo bem detalhado, o que vai ser posto fim ali, tá? Quanto ao empregado, ele precisa estar assistido por um advogado, porque assim, se a empresa chama ele para fazer um acordo extrajudicial, você precisa de advogados distintos, né? É uma petição conjunta, mas advogados distintos. Mas a gente precisa também analisar o risco de um acordo extrajudicial e a viabilidade desse acordo, porque nem sempre é bom para o empregado. Para a empresa é ótimo, mas para o empregado nem sempre. Certo. Perfeito. Gente, nós estamos com a especialista aqui em Direito do Trabalho, então se você também tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui também nos comentários. E aproveitando que a doutora Júlia está aqui com a gente, vamos falar também sobre o direito das gestantes, né? Que Perfeito. É um assunto também, por mais que as pessoas falam, eu sei que a gestante tem direitos, que a gestante isso e aquilo, mas vamos entender um pouquinho melhor. Então, doutora Júlia. Vamos lá. A mulher grávida, desde o conhecimento da gravidez, ela tem aí uma estabilidade no trabalho, tá? Inclusive se ela tiver em aviso prévio, ela passa a ter direito a essa estabilidade, porque acha que tá só por aviso não tem chance nenhuma, mas nós temos decisões, entendimentos,
O que é ótimo, né? Porque a mulher, ela precisa dessa segurança. Tanto a partir do momento que ela descobre a gravidez, tem ciência da gravidez até o término, né? Quando a criança nasce, né? O período de 120 dias. É importante também dizer que nesse período a empresa ela não pode mandar a mãe embora, né? Enfim, até porque pode pedir uma reintegração dela. O que é importante é que a partir do momento que a mulher descobre a gravidez, dê ciência ao empregador. Ah, bacana. Porque às vezes o empregador nem imagina, né? Obviamente que ela pode ir lá pedir, entrar com uma ação judicial pedindo, porque a gente olha a data da concepção, pouco importa se o empregador sabe ou não, mas por boa fé, Sim. comunicar ao empregador. E uma dúvida que muitas pessoas têm, às vezes, é se a grávida, né, no momento que ela faz essa comunicação ao empregador, se ela teria que ser mudada de função. Depende. Depende certo. muito se a função dela, se ela trabalha uma função insalubre, o correto é que o empregador remaneje ela para outra função, para não expô-la, não a expor a riscos, nem ela e nem a criança. Certo. E até comentei com você, caso você tivesse algum outro tema que você trouxesse, fosse, olha, é muito interessante falar sobre isso, é algo novo. Você trouxe algum assunto referente? Na verdade, eu trouxe, gente. Ah, perfeito. É uma questão muito importante, eu vi recente, acho que eu vim chegando aqui. Jovem aprendiz, a gente acreditava que jovem aprendiz que engravida não tem direito à estabilidade, o TST reconheceu. Sério? Caramba, uma novidade aí super importante, Sim. galera. Então fiquem atentos. O que é ótimo, né? Para as meninas que atuam como jovem aprendiz e acabam engravidando, né? Traz um pouco de segurança tanto para ela quanto para a própria criança, né? Então, o TST foi maravilhoso. Sim. É uma forma também de nos distinguir, né? Não é porque é jovem aprendiz que não tem esses direitos, né? Exatamente. Muitas vezes trabalha 6 horas, é mais ou menos o do jovem aprendiz, né? 6, 4 horas, mais ou menos. Exato. Então, é pra fazer aquela realmente a equidade, né? Pra não diferenciar do CLT para o jovem aprendiz. Exatamente. A desembargadora fundamentou nesse sentido, doutora Bruna, que a própria CLT não traz essa distinção do CLT para o jovem aprendiz e logo estagiário, mas trata-se de uma pessoa grávida, de mulher grávida. Então é ótimo, foi ótimo, traz um pouco de segurança que antes a gente falava para qualquer pessoa que nos procurasse, se tinha direito a primeira resposta não, né? Se era jovem aprendiz, estagiária, não tem previsão legal e com essa decisão já vai abrangendo outros casos também, né? Acho que o TST tem sido muito moderno em algumas decisões, né? Até porque a sociedade vai mudando ao longo do tempo, então você tem que se adaptar, né? As decisões têm que se adaptar à sociedade, né? Então, já aproveitando, saindo um pouco dos temas, hoje eu vou falar um pouco do pessoal da doutora Júlia. Gente, é um absurdo que a doutora Júlia ela não tem Instagram. Isso pra mim é fora do comum. Pleno 2025, a doutora Júlia não tem Instagram. E mesmo assim, ela consegue muitos clientes, ela é realmente especialista. É uma das nossas parceiras aqui do escritório, então todos os nossos clientes, né, que entram com a gente agora, está sendo atuada pela doutora Júlia, então é um prazer ter ela aqui conosco. Certeza. E aí eu queria trazer um pouco disso, porque não é o da nossa realidade, né? Porque a gente aqui do podcast é do Instagram, do YouTube, e eu queria entender um pouco como você faz para você captar seus clientes, como que você atua nesse formato um pouco diferente do atual. Então, eu não sou muito afim, que eu nunca fui às redes sociais, e até uma questão de estudos mesmo, mas é por indicação, o cliente ele gosta e às vezes indica, eu passei com a doutora Júlia e me chama, vim por indicação, e assim a gente vai criando a nossa cartela de clientes, graças a Deus, e além das parcerias que eu faço. E tá dando certo. Por enquanto não. Sim. Mas a gente até o final do ano ainda vai conseguir a doutora Júlia ativamente nas redes sociais. Sim. No YouTube, pelo menos no podcast já é um grande avanço. É verdade. Vou fazer uma pergunta para você trazer mais dicas de proteção para o empregado. Para o empresário, a gente sabe que já tem 352 proteções, então a gente veio aqui hoje para conversar sobre a proteção do empregado. Então, o que eu diria dessa proteção? Olha, eu sei que está tendo uma regularidade ali, o funcionário entende que está tendo uma regularidade. O que eu posso fazer para, a partir de agora, me proteger? Uma filmagem, uma foto? Estou fazendo as horas extras sem ser no cartão de ponto? Como que eu faço isso para comprovar? Certo. A gente sabe que as empresas hoje em dia cometem inúmeras irregularidades. A primeira coisa é procurar um advogado, tá?
para saber se realmente aquilo que... Porque nem sempre o que o empregado considera irregular é irregular de fato. É importante falar É isso. importante, porque às vezes na minha concepção é irregular, doutora, mas não é, tá? Existem sim muitas situações irregulares. Então, a primeira coisa é buscar um advogado, buscar orientação jurídica e verificar se realmente se trata de uma irregularidade ou não. Segundo ponto é não pedir demissão. O mais difícil, né? Realmente. E que às vezes os empregados hoje falam, não aguento mais, eu pedir demissão e depois eu ingresso com uma ação e peço a nulidade desse pedido de demissão e reversão e rescisão indireta. Não. Hoje é muito difícil na Justiça do Trabalho reverter pedido de demissão, tá? Embora hajam irregularidades, é muito difícil, porque o juiz ele se fundamenta o quê? A pessoa pediu, não nessas palavras, Sim. né? Porque quis, tá? Não há vício, não há coação. Embora ela houvesse irregularidades, ela pediu porque ela quis, porque ela poderia ter se socorrido à justiça e ela não fez isso. Então, não pedir demissão é uma regra, tá? Procurar um advogado, verificar se é caso de rescisão indireta, tá? Segundo ponto... horas extras que não são marcadas em folha de ponto. Prova testemunhal, acho que é muito bom ter contato com os colegas de trabalho, né? Não manter uma amizade, mas conversar, né? Trocar ideias, hipóteses, né? Do que pode ou não acontecer, se isso não for pago em folha, chamar o empregador, né? Conversar com ele, falar que aquilo tá incorreto. Ele nem vai aceitar, difícil. Sim. Mas é uma meio Uma de hipótese. tentar. E tentar gravar assim, tá? Gravar as horas que entra, né? Enfim, guardar todas as vezes que sai. Às vezes tá lá, tem aquela reloginho de ponto. E tem lá um horário, né? Você bate ponto, imprimiu a folhinha, tira a hora, pega a folhinha que você bateu e voltou a trabalhar. Sim. Na frente do relógio de ponto, acho que é uma boa Perfeito. ideia. Mas prova testemunhal é a chave. Só continuando sobre a folha de ponto, né? Muitas empresas hoje já se adequaram, né, ao ponto digital, mas ainda existem muitas empresas ainda que fazem o funcionário até escrever ali no papel, enfim. E você tem alguma outra recomendação sobre essa marcação de ponto na folha de papel? Porque há uns anos atrás, né, na época que eu era estagiária, né, vamos dizer assim, eu marcava também no papel, só que eu lembro que ele sempre falava, olha, não pode ser horas iguais, por exemplo, nunca posso marcar 8h30, tinha que ser 8h30, 8h29, né? E não sei se você tem alguma recomendação sobre isso, porque às vezes tem pessoas que podem estar nos assistindo que ainda marcam no papel, né? Então, não sei se você tem alguma... É que assim, é muito difícil quando o empregador, ele não autoriza a marcação das horas extras. E geralmente a gente produz provas testemunhais, né? Uma orientação específica não há. Certo. Não há mesmo. A ideia é procurar um advogado e verificar se aquilo é caso de um processo judicial. Legal. Tá? Hoje não se considera se assinar ou não assinar concorda. Isso o juiz não está considerando mais. Não, mesmo que não estejam assinadas a folha de ponto do mês, espelho de ponto, o juiz ele valida. Certo. Tá? Então, só em audiência mesmo para verificar isso. Né? Quando eu vi o que aconteceu recentemente também um cliente que ele também fazia essa marcação, né, batia o ponto e voltava a trabalhar e ele anotava realmente no papel. Então seria interessante ele tirar foto desse papel que não vai não é contabilizado no list dele, recebe por fora, só para ter essa prova também junto com a prova testemunhal, ou não interessa? Porque... É que assim, esse documento não vai estar assinado pelo empregador, né? Entendi. Seria um documento fácil de informar, né? Enfim. Mas o que ele pode fazer, se ele recebe por fora, é os extratos. Às vezes recebe por via Pix, depósito bancário, né? Outro meio, geralmente. Então, eu acho que dá para utilizar isso como uma ajuda a mais no processo. Certo. É que fica muito difícil quando isso acontece, a gente tentar instruir o nosso empregado, porque ali no dia a dia não tem muito o que ser feito, só judicialmente. Sim. Eu queria trazer um caso engraçado que acho que até a doutora Júlia essa semana conseguiu participar e você também não, né? A gente teve uma cliente que veio conversar com a gente e ela falou que tinha muitos direitos, que ela estava se sentindo muito constrangida pelo que tinha acontecido no trabalho dela. Aí tudo bem, fiz a reunião com ela
E aí eu falei, não, me conta o que aconteceu. Ela falou, então, eu fui contratada no dia tal, não vou dar muitos detalhes aqui, porque eu também não quero ser processada. Advogado também tem medo de processo. Vou até bloquear ela quando eu for postar esse podcast pra não ter problema. Aí ela falou assim, olha, doutora, eu fui contratada dia tal, e aí a gente teve o treinamento, né, meu horário de trabalho era das 3 às 8, não me recordo se eu tô chutando aqui, não vou falar o horário certo também. E aí o treinamento dela era do meio-dia às 6. E ela falou, olha, do meio-dia às 6 eu não consigo porque eu tenho que levar o filho na escola. Avisou o RH, tá aí, tudo bem. Mas só que o RH deu advertência pra ela, porque ela não tava chegando no horário, eram muitos funcionários que estavam em treinamento. E aí ela se sentiu constrangida, né, por conta disso. Eu falei, não, tudo bem, né, vamos ver o que a gente pode fazer. Quanto tempo você trabalhou? Olha, então, eu comecei, né, eu fui contratada dia 1º/9. E eu fiquei até o dia 4 acho que era 4 ou 5/9. Aí eu falei, entendi. Eu falei, olha, na minha concepção eu acho que não vale a pena, porque foi uma semana só de trabalho, só a nossa taxa de ingresso talvez não pague nem a indenização que você vai receber. Então, às vezes, gente, a gente tem que precisar ter um pouquinho de noção que o que seria realmente uma indenização. Porque às vezes as pessoas acham que também a empresa, eu não sou pró-reclamada, tá? Não sou pró-empresa, pelo amor de Deus, que vai parecer que eu sou, mas não é. É porque às vezes as pessoas perdem um pouco da noção também do que é irregular. Se a empresa tem uma data correta, um data e horário correto para o treinamento, independente que você não possa, porque é fora do seu horário de trabalho, mesmo que isso seja avisado, a empresa ainda, mesmo assim, pode te dar advertência. Caso eu esteja errada, você me corrija. E assim, foi uma semana, gente. Uma semana você não vai conseguir indenização porque não teve realmente um constrangimento ou um xingamento, alguma coisa do tipo. Foi falta mesmo de noção e entendimento que é um trabalho, né? Às vezes as pessoas também perdem um pouco a noção do que trabalho também traz as responsabilidades. Exatamente. Então, tem sempre o ônus e o bônus. Exatamente. Né? É uma contraprestação, né? O seu empregador te paga e você precisa trabalhar. Exato. Né? Então, quando ela aceitou, ela sabia qual era o horário que tinha que entrar e o horário de saída. É até um ponto que, basicamente, o que a gente tem mais visto é que parece que todas as pessoas acham que tudo vai dar dano moral. Não sei o que meu empregador fez isso, é dano moral. E repito, né, como a doutora Bruna disse, nós não somos pró-reclamada, mas algumas coisas a gente pode evitar, né? Falar, olha, isso aqui realmente, será que vale uma indenização, vale um dano moral, vale eu perder o tempo para entrar na justiça, às vezes esperar uma tramitação de processo. Então, acho que também é muito da pessoa entender, óbvio, o advogado vai estar aqui sempre para te orientar em tudo que você precisar. Mas tem algumas coisas que são mais fáceis, você não precisa do advogado, né? Para entender, enfim. Exatamente, é isso mesmo, nem tudo é dano moral. Sim, é verdade. E a gente tem que tomar muito cuidado, gente, com o advogado que a gente contrata, assim, não falando mal da nossa classe, mas eu vi um caso também que a moça tinha acontecido um assédio sexual e aí o advogado entrou com todas as outras questões e não entrou com assédio sexual. E o dela tinha testemunhas, e muitas testemunhas. Então, assim, imagina o sofrimento. Eu vi, acho que foi um dia, na verdade, que eu entrei por engano na audiência e aí eu vi toda aquela situação. E aí a advogada era uma advogada correspondente e não sabia nem como explicar pra ela que o advogado principal dela não tinha colocado o assunto principal. Imagina o desespero dessa mulher. Que tratamento, psiquiatra, psicológico, enfim. Exatamente. É bem, bem triste. É importante o advogado ele fazer essa entrevista, né, anotar os pontos e o principal queixa do cliente, saber se aquilo é bom ou não para um processo. E deixar de ingressar quando se tem todos os fundamentos, todos os amparos legais. É um absurdo, na verdade, né? Não que ela não possa entrar, o prazo prescricional são de 2 anos a contar da saída, tá? Então ela pode entrar nessa questão desse pedido, a não ser que ela tenha feito um acordo ali em audiência, aí que ela não pode mais entrar mesmo. Por isso que é sempre importante, pessoal, vocês irem atrás de um advogado especialista. Foi como nós falamos aqui já desde o começo, né? A doutora Júlia é uma advogada especialista no direito do trabalho. Então, além de ser nossa parceira, nós temos total confiança de entregar, né, um caso para ela e a gente ter esse retorno, não só das petições, mas de uma ótima audiência. Então, esse é o recado também aqui desse episódio de hoje, de você realmente procurar um profissional qualificado para tratar a sua demanda, porque você não é mais um número pra gente, né? Cada caso é um caso e a gente realmente, muitas das vezes, se envolve com os casos dos clientes, né? Aqui a gente atua também na área de família e na área criminal, então, por diversas vezes, a gente, às vezes, vai dormir pensando no caso. Então, assim, realmente, cada caso é um caso.
e procure um profissional especializado. Sim, a gente, aqui no escritório, a doutora Júlia sabe que ela é nossa parceira aqui do escritório, a gente tem muito cuidado com nossos clientes, um cuidado tão grande, que a maioria dos nossos clientes reclamam que não consegue falar com o advogado. Então, para não ter essa dificuldade, a gente monta um grupo no WhatsApp, né, e aí a gente coloca todos os nossos clientes, olha, a hora que você tiver dúvida, não vou te falar que eu vou te responder em 5 minutos, porque não é assim que funciona a vida do advogado. Mas em algum momento ali do dia eu vou te responder. E ali com um grupo, você olha a notificação, caso tal de tal pessoa. Ao momento que você tiver 5 minutos ali pra responder a pergunta, aí já te respondo. Ou daqui, né, amanhã eu te respondo com mais certeza, ou algo do tipo. Já traz uma tranquilidade para os nossos clientes. Porque uma coisa que todos os clientes, né, que chegam pra gente é essa reclamação. Não consigo conversar com o advogado. Contratei, passou um mês e hoje eu não consigo mais conversar com ele. Então, acho que os advogados também precisam ter um pouco desse tato com o cliente, se colocar um pouco no lugar do cliente, tanto na área trabalhista, criminal que seja, principalmente na área criminal, que eu vejo que muitos advogados deixam pra lá, sabe? Tem que ter esse tato com a família. Quem errou já tá preso lá. E independente, já tá cumprindo o que tem que ser cumprido lá. E ter esse cuidado, porque a pessoa tá ali tentando acalmar o coração, ter um acalanto, né? Até esses dias eu postei um vídeo falando sobre a violência doméstica, teve lesão corporal num caso, e o ECA, né? Então, juntava muita coisa ali. Então, imagina a situação da mãe, que já foi violentada, os pais dela foram violentados e o filho dela foi violentado em outro formato. Então, assim, a gente precisa ter esse tato, esse cuidado, além do profissionalismo ali, do papel, tentar conversar, porque às vezes a pessoa precisa conversar primeiro e depois ela resolve questões jurídicas realmente. E é isso, gente. Se vocês quiserem fazer um fechamento aqui, tiverem mais alguma pergunta para a doutora Júlia, pode deixar nos comentários. Esse vídeo, primeiramente, ele vai para o Instagram de formas separadas, né? Tirando a doutora Júlia, que não tem Instagram, em cada conta. E também vai para o YouTube. Então, se você tiver alguma dúvida, um questionamento, quiser marcar uma consultoria, vocês nos avisem, que a gente vai estar aqui à disposição para atender vocês. E não deixem de assistir também o próximo episódio do podcast. Queria agradecer a doutora Júlia pela presença. Eu sei que também está cheia de compromissos, mas a gente agradece muito pelo seu tempo, também pela sua aula aí que você deu pra gente, com certeza, durante todo esse tempo. E também, pessoal, até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente.